Olá, pessoal do segundo ano. Então, hoje em Biologia, nós vamos usar o livro didático nas páginas 42 a 47 e o livro de atividades nas páginas 25 e 26, tá? Estamos ainda no livro 2 para concluir o conteúdo, ok? Bom, lá na página 42 começa a falar para nós sobre os anfíbios, tá? Então, a gente está ainda vendo os cordados. Então, agora nós vamos para os anfíbios. Então, quais são as características principais dos anfíbios, tá? São os vertebrados capazes de respirar e se locomover fora d'água, tá? Então, eles são os primeiros que têm essa modificação, ok? Mas eles vão depender da água para se reproduzir, tá certo? Então, eles ainda sentem uma certa dependência da água, tá? Bom, são animais que nascem no ambiente aquático, né? E quando se tornam adultos, passam a viver no ambiente úmido. E aí aqui nós temos exemplos de anfíbios, que são rãs, sapos, salamandras, cobras cegas, tá? Bom, características dos anfíbios. Então, não se adaptaram totalmente ao ambiente terrestre, porque eles vão precisar da água para reprodução, tá? E eles também precisam de água para respirar. Como assim? Eles têm a pele úmida que auxilia eles na respiração cutânea, tá? Então, aqui, ó, tá mostrando para nós, ó, que a pele úmida, ela ajuda nas trocas gasosas a partir da respiração cutânea. Então, a respiração deles vai ser pulmonar e cutânea, na maioria das vezes, tá? Ó, então a respiração cutânea, ela representa 70% das trocas gasosas, tá? Nos indivíduos adultos que têm pulmões, os pulmões, eles vão, ó, que são pouco desenvolvidos, representam apenas 30%. Então, os pulmões vão representar apenas 30%, ok? As larvas, como elas estão dentro d'água, elas fazem trocas gasosas a partir das brânquias, ok? Aí, diz aqui para nós que, assim como os peixes, eles são ectotérmicos. Então, o que quer dizer? Que não produzem calor corpóreo, tá? Suficiente por meio de suas reações metabólicas. Então, eles precisam do ambiente para manter sua temperatura, tá? Os anfíbios, eles vão passar por metamorfose. Nós temos uma fase larval e uma fase adulta, ok? Os adultos apresentam 2 pares de membros locomotores, sendo considerados os primeiros tetrápodes da escala evolutiva, menos a cobra cega, é claro que não tem membros locomotores, tá? Não tem pernas. Bom, sistemática aqui dos anfíbios. Então, nós vamos ter o grupo dos anfíbios separados, tá? Em 3 ordens. Estão vendo aqui? Nós temos a ordem Anura, Urodela e Apoda, tá? Aí fala para nós que os representantes da ordem Urodela ou Salientia são encontrados em áreas tropicais, apresentam um corpo curto e os adultos não têm cauda. As pernas posteriores são mais desenvolvidas que as anteriores. Por isso, esses animais são grandes saltadores, tá certo? Apresentam redução dos membros com 5 dedos nas patas posteriores e apenas 4 nas anteriores, tá? Então, aqui para nós fala que a ordem Anura constitui o grupo dos anfíbios com maior quantidade de espécies, representados pelas rãs, que apresentam a pele lisa e membranas entre os dedos, então aquelas membranas interdigitais. Os sapos, que apresentam a pele enrugada e sem membrana entre os dedos. E as pererecas,
que são geralmente pequenas, de pele liso e apresentam discos adesivos, tá? Na ponta dos dedos. Então, olha só como nós temos uma diferença entre rãs, sapos e pererecas. Eles são espécies completamente diferentes. Eles fazem parte da mesma ordem, eles têm as principais características, que é as pernas posteriores mais desenvolvidas que as anteriores. Por que eles têm essa modificação nas pernas? Porque eles são ótimos saltadores, tá? Então, para eles conseguirem saltar de um lugar para o outro, eles precisam ter umas pernas mais compridas e muito musculosas, tá certo? E a gente tem que saber a diferenciação de rã, sapo e perereca. Então, rã, ela vai ter a pele lisa e aquela membrana interdigital. Os sapos, pele grossa e sem a membrana. E as pererecas, elas têm a pele lisa e elas têm como se fosse aqueles adesivos de carro na pontinha dos dedos, tá? Aquelas ventosinhas, tá bem? Dos ovos dos anuros eclodem os girinos, tá? Então, os ovos dos anuros são aqueles que a gente enxerga muitas vezes nas valetas, que eles parecem um saguzinho, tá? Que é um monte de bolinha juntinha, unidinha uma na outra. Eles vão crescer, os girinos, na água, eles vão se alimentar de algas e plantas, tá? Na fase adulta, eles vão se alimentar principalmente de insetos, porque eles têm uma língua pegajosa e longa que eles conseguem lançar para o ambiente para fazer a captura da presa, tá? Algumas espécies produzem substâncias venenosas na sua pele como mecanismo de defesa, tá? Então, os sapos, eles vão ter essas glândulas, tá? Que podem, quando apertados, liberarem o veneno. E nós temos também rãs e pererecas, que elas são altamente venenosas só de tocar, tá? Geralmente, os indivíduos que têm uma coloração mais brilhosa, que chama atenção, são os mais venenosos, tá? Quem já viu o desenho do rio, tá? Que tem aquela perereca, se eu não me engano, que ela diz que ela é muito venenosa, que na realidade ela não é, que ela é uma que se parece com uma venenosa. Mas o que a gente enxerga naquele indivíduo? Ele é um rosa pink, uma cor que chama atenção, que é pra mostrar que, opa, peraí, o negócio aqui é mais embaixo, tá? Então, a gente tem que ter essa noçãozinha assim, ok? E aí aqui, ó, tá falando pra nós que os sapos, eles apresentam essa glândula paratoide que secretam as substâncias tóxicas quando comprimidas, tá? Então, quando o animal é abocanhado por um predador, ele libera, tá? Que ela vai ficar mais ou menos por aqui assim, ó, tá? Essas glândulas, tá certo? E aí, no momento que elas são pressionadas, ela espirra o veneno, ok? Depois, nós temos as espécies da ordem Urodela ou Caudata, que vão apresentar um corpo alongado e cauda comprida durante toda a vida, tá? Além de 2 pares de membros locomotores com tamanhos aproximadamente iguais. São encontrados no solo úmido, madeira podre e ambientes frescos e úmidos. Apresentam um comportamento social complexo, chamados específicos para atrair a fêmea. Algumas espécies não alcançam a fase adulta, permanecendo no estado larval. Os principais representantes são as salamandras e os tritões. E aí, aqui para nós, ó, é uma axolote. O que é essa axolote? É quando a salamandra, ela não atinge a fase adulta. Ela fica sempre no estágio larval, tá certo? Então, ela é uma axolote, ela é conhecida como axolote. E ela vive na água, tá certo? Apresenta brânquias e tudo mais, ok? Vamos ali para a página 44.
Aí aqui na página 44, ó, nós temos uma fotinha bem bonitinha de uma salamandra mimosinha, ó. Então, aqui diz que no Brasil existem poucas espécies de salamandra, que uma delas é a salamandra da Amazônia, que mede em torno de 10 centímetros, tá? Tem hábitos noturnos, vive debaixo de troncos, tudo aquilo que a gente já conversou, tá bem? Aqui é a salamandrinha, ela parece uma lagartixinha, tá? Depois nós temos a espécie, né, classificada como ordem Apoda ou Gymnophiona, né? Apresenta o corpo alongado, com aspecto vermiforme, sem membros locomotores, como tem hábito fossorial. Esses animais são encontrados enterrados nos solos úmidos, tá? E aí nós temos aqui, ó, a cobra cega, tá certo? Então, aqui nós temos a divisão das ordens. Bom, desculpa, gente. Funções vitais, então, dos anfíbios, tá? Ó, a língua dos anfíbios é presa na parte da frente, tá? Para conseguir ser projetada para a captura do alimento, tá? Então, a língua, ela é presa aqui, vamos dizer assim, para ela conseguir ter essa elasticidade de ser projetada, tá? Após a digestão, os nutrientes são absorvidos pelo intestino e transportados pelo sangue, e as fezes são produzidas no intestino grosso e eliminadas por uma cloaca. Então, eles não têm ânus, eles têm cloaca, por onde eles eliminam todos os excretas, tá bem? Troca gasosa, nós já vimos antes, tá? Então, ocorre de acordo com o estágio, né? Se é larval, vai ser através de brânquias, se for adulto, através do pulmão e da respiração cutânea, tá? O pulmão, ele ainda é pouco eficiente, tá certo? Aqui para nós mostra o coração, ó, tá? Então, o coração, ele vai ser dividido em 2 átrios e um ventrículo, ok? Ó, estão vendo aqui? Átrio, ventrículo, um ventrículo só, tá? O sangue, ó, ele vai passar 2 vezes pelo coração, em virtude da mistura. Então, aqui a gente tem a mistura do sangue oxigenado com sangue desoxigenado, tá? Então, essa mistura faz com que o sangue passe 2 vezes pelo coração, ok? Ó, então, a circulação, ela é considerada dupla e incompleta, além de ser fechada. Então, ela é incompleta porque a gente tem essa mistura do sangue oxigenado com o desoxigenado, tá bem? O sangue venoso com sangue arterial. Por que ela é fechada? Porque ele vai apresentar vasos sanguíneos que vão fazer esse caminho do sangue por todo o corpo, tá? Dos pulmões pro coração, do coração pro corpo e tudo mais, tá certo? Aí aqui pra nós fala que como os demais craniados, ó, o sangue circula dentro do corpo como os demais craniados. Esse sistema mais eficiente no bombeamento do sangue, pois o sangue arterial tem mais pressão quando parte do coração em direção às células, tá bem? Então, ele tem aqui a formação dos 2 átrios, do ventrículo e a sequência de caminho do sangue. Então, o sangue oxigenado vai dos pulmões para o coração. Ele aqui é misturado com sangue desoxigenado que vai pro corpo, tá? O sangue desoxigenado sai do corpo, vai pro coração, se conecta com o sangue oxigenado, vai pros pulmões para ser oxigenado, tá? Então, é isso que acontece aqui nessa circulação sanguínea, tá bem? Bom, aqui na página 45 tá falando para nós sobre a excreção dos anfíbios. Então, ocorre por meio de 2 rins mesonéfricos, tá certo? 2 rins mesonéfricos, situados ventralmente do corpo, tá? Eles vão ser considerados uns filtros, tá? E vai tirar a ureia, tá? Então, as excretas nitrogenadas, a principal é a ureia,
tá? O excesso de sais do sangue e água, ó, do celoma e do sangue, ok? De cada rim parte um ureter que leva a urina até a cloaca, tá certo? Então, nós vamos ter 2 rins que vão se conectar lá à cloaca, tá certo? Então, a urina, ela vai ser misturada lá com as fezes e eliminada pela cloaca. Bom, o sistema nervoso, então, ó, aqui dos anfíbios, eles vão ter uma região cefálica, tá? Maior que a dos peixes, então eles já têm um cérebro em formação bem melhor que o dos peixes, tá? Com 10 pares de nervos cranianos e 10 pares de nervos espinhais, que vão ser, né? Vão fazer aquela sequência de fazer, eu ia falar envasamento, mas não são vasos, né? São fios. Eles vão fazer toda o transporte das informações, né, pro corpo e do corpo para esse cérebro que é formado por esses 10 crânios, tá? Então, esses nervos espinhais é por ali que vai ter toda a formação ali dos fios nervosos, tá bem? Apresentam boa visão, com larga faixa de acuidade, então eles têm uma visão bem boa, tá? Até para poderem capturar suas presas, tá? Não apresentam uma orelha externa para captura dos sons, tá? Mas eles vão ter uma membrana timpânica próxima aos olhos, que vai possibilitar a transmissão dos sons, tá certo? Então, gente, na realidade, isso aqui, ó, que eu mostrei pra vocês, é a membrana timpânica, tá? Aqui que a gente vai ter a glândula de veneno, tá? Que se a gente enxerga é uma parte mais gordinha do corpo do sapo, tá? Então, olhos, membrana timpânica e aqui a gente tem a parte do veneno, tá certo? Então, aqui, essa membrana, ela vai ficar próxima aos olhos, que vai possibilitar nessa transmissão dos sons, tá? Junto às fossas nasais, os anfíbios têm um órgão quimiorreceptor com a função de capturar os odores, então eles conseguem sentir, né, os odores do ambiente, tá certo? Para eles serem bons capturando, tá certo? Bom, reprodução dos anfíbios, então, os anuros, eles encaminham-se para as lagoas onde nasceram a fim de realizar o acasalamento, tá? Então, logo se aproxima da fêmea, o macho segura-lhe firmemente. Então, o que acontece? Vou mostrar aqui pra vocês. O macho, ele vem por trás da fêmea e ele dá um abraço nesta fêmea, tá? Esse abraço na fêmea faz com que ele aperte, né, o órgão dela, né, onde tá ali os óvulos. Esses óvulos, eles são liberados na água, tá? E no momento que a fêmea libera o óvulo na água, o macho libera os espermatozoides, tá bem? E aí, nós temos a fecundação externa, tá certo? Então, aqui tá mostrando pra gente a fecundação. Bom, as larvas, elas são os girinos, tá? Que a gente já sabe, são girinos, eles apresentam uma cabeça larga, cauda bem comprida, vão ter brânquias, e aí eles vão passar por uma metamorfose, tá? E aí, essa metamorfose vai fazer com que eles criem as patas, depois percam o rabo e as brânquias, tá certo? Então, essas células, esse rabo, essas características, as células vão morrendo por apoptose, tá bem? Pra ir eliminando essas características que o adulto não vai precisar mais, tá bem? Nas salamandras, a maioria, ela vai ter uma fecundação interna, tá? Então, o macho, ele vai eliminar os espermatozoides
e a fêmea vai recolher pela cloaca, tá? Então, o macho vai eliminar externamente, a fêmea vai lá e recolhe pela cloaca, tá certo? A fecundação da cobra cega também é interna, tá? E muitas vão apresentar um desenvolvimento direto sem o estágio larval, tá certo? Algumas espécies colocam ovos e os filhotes passam um período com a mãe após nascer, tá? Até conseguirem crescer e virarem adultos, tá certo? Então, pessoal, é isso, ó. Aí aqui tá falando sobre a importância ecológica dos anfíbios, tá? Que eles ajudam no equilíbrio dos ecossistemas, eles se alimentam dos insetos, tá certo? E de outros animais menores. E em virtude do fato de serem sensíveis às alterações do ambiente, eles podem notar essa modificação, tá bem? Então, pessoal, façam as atividades da página 46 e 47, são bem pouquinhas, e depois lá do livro de atividades, página 26 e 27, tá certo? Até a próxima aula.